Galera, temos aqui um corte da imprensa repercutindo a apresentação e entrevista coletiva de Jorge Carrascal, novo reforço do Mengão. Meia que vem para substituir a Arrascaeta ou não, né? Vamos ver aqui o que eles vão falar sobre este reforço que chega para ser muito importante nessa temporada. Vamos lá, galera, para o vídeo, deixa o like para ajudar, se inscreva aqui no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. As imagens são da ESPN, link na descrição como crédito. Simbora, vamos lá. E os números aí na tela pra gente de Carrascal, última temporada no futebol russo. 35 jogos, 27 como titular, 65,8 minutos por jogo, 8 gols e 5 assistências. Apresentado já lá no Flamengo, quem acompanhou tudo e chega aqui com a gente, Pedro Henrique Torre, para trazer mais desta novidade pelos lados do Flamengo. Tudo bem, Pedro? Seja bem-vindo. Um beijo para você, amigo. Muito bem-vindo, Pedro. Tudo bem, Glaucia? Um beijo grande para você, abraço para o Marra, todo mundo que está com a gente neste Sport Center. Pois é, mais um dia de apresentação aqui no Ninho do Urubu, tem sido uma rotina nessa janela, né? Reforço atrás de reforço, então chegou o que era para ter sido o primeiro, que acabou sendo por enquanto o último, né? O Carrascal, porque podia ter chegado antes do Mundial, mas assim, a negociação apertou, não queria à vista, o Flamengo tentava parcelar, enfim, e aí acabou que o negócio saiu e mesmo assim arrastou um pouquinho, porque a documentação demorou e até por isso o Carrascal não pode nem enfrentar o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, já não pode semana passada, não pode agora, só se o Flamengo avançar, aí ele pode ser inscrito para a próxima fase. Então vamos o Carrascal avançar. chegou, colombiano, 27 anos, estava no Dinamo de Moscou, bem simpático aqui, enfim, foi bem bacana. Às vezes não compreendia muito bem ainda o português, mas falava um pouquinho, perguntava ali ao assessor de imprensa, enfim, como é que as perguntas estavam se dando exatamente. Então ele foi bem simpático por aqui, o Carrascal. Mas evitou bastante, Glaucia, Marra e amigos, essa questão de ser o substituto do Arrascaeta. Tanto se fala, tantos anos aqui, né, no Flamengo, vai ter um substituto do Arrascaeta, etc e tal, mas o Carrascal se afastou um pouco dessa situação, dá para jogar junto, enfim, não quis entrar muito nessa, sem substituir um ídolo do peso do Arrascaeta. Então a gente acompanhou um pouquinho, ele falou sobre conversas com Felipe Luiz, enfim, posicionamento meio ofensivo, como é o Jorge Carrascal, como falaram por aqui. Jorge. Mas daqui a pouco não tem jeito, Glaucia, vai ficar, se a Arrascaeta ficou Arrasca, Carrascal é capaz de ficar de Carrasca daqui a pouco. E aí, você aprova ou desaprova? É Carrascal ou Carrasca? O que vocês acham? Ficaria legal Carrasca e Arrasca, né? Pouco aqui para fazer essa dupla menção aqui no Ninho do Urubu e na arquibancada, enfim. Mas vamos acompanhar agora como foi essa apresentação do novo camisa 15 do Flamengo, o Carrascal. La verdad que bueno, como todo el mundo sabe, pues Flamengo es un equipo grande, un equipo en Latinoamérica que significa mucho. La verdad que no dudé ni dos segundos en tomar una decisión de venir. Para mí era un sueño jugar en la liga brasileña, por mi estilo de juego. La verdad que bueno, que creo que tomé la mejor decisión. La verdad que estuve hablando con Nico, gran compañero mío, jugamos juntos hace un tiempo atrás. Me dice, no, tienes que venir para acá, que esto es un gran club. La verdad que la gente, todo el mundo, los hinchas, el grupo de trabajo, los jugadores, pues se caracterizan por una buena familia, por un gran grupo. Quien es Arrascaeta, pues sus condiciones. Creo que somos jugadores diferentes, de alguna u otra manera. Pues yo la verdad lo que vengo pues es a dar mi granito de arena, mi apoyo para que todos los compañeros, todos juguemos, todos estemos bien. Apoyar desde lo que pueda, de mi estilo de juego, de creación, de todo, pues la verdad que más que todo es eso, que todos podamos jugar, todos podamos hacer lo que el entrenador quiere y lo que el juego pida. Boa, cara, boa. Tá, então, Carrascal falando, você vê que ele não compreendia às vezes as perguntas em português, mas quando falavam para ele qual era a pergunta, ele
desembestava a falar, falava bastante o Carrascal aqui no Ninho do Urubu, não mostrou, ao contrário, muita gente falava que podia ser tímido e tal, não, foi bem desenvolto aqui no CT rubro-negro. Nesse momento está lá atrás, a gente está aqui do outro lado do prédio, o Carrascal está lá no campo 2 nesse momento, fazendo a atividade do dia junto com o Felipe Luiz e alguns companheiros, mas o pessoal que não jogou no empate de ontem contra o Ceará. Expectativa bem grande ali do Arrascaeta, né? Porque saiu com um incômodozinho na coxa, mas aparentemente, pelo que a gente sabe aqui, não houve lesão, enfim, não há nada mais grave com o Arrascaeta. Vamos ver se ele vai ficar à disposição para esse jogo de quarta-feira, 19 horas na Arena MRV. O Flamengo precisa vencer pelo menos por um gol para tentar levar para as penalidades, ou então conseguir ali por 2 gols de diferença e fazer a festa mais uma vez em Belo Horizonte. Mas, enfim, estamos aqui aguardando, vendo esse treinamento do Flamengo. Foram poucos minutos até ver se vai ter mais alguma novidade, Glaucia. Mas a delegação amanhã faz mais um treinamento, o time, o elenco faz mais um treinamento e aí sim a delegação vai para o aeroporto, chega no iniciozinho da noite lá em Belo Horizonte para já ficar concentrado, aquela situação toda. O Flamengo bem preparado para essa questão aí do confronto com o Atlético Mineiro. Se a prioridade é a terceira entre 3, ou seja, a última Copa do Brasil, o Flamengo é atual campeão e ser eliminado, perder, já dá aquele tumulto no ambiente. Então o Flamengo, como diria o Apolinho, o Washington Rodrigues, é um gigante que se alimenta de vitórias. Então é essa a mensagem que se passa por aqui, a lição que se passa por dentro do Ninho do Urubu. A gente fica mais um pouquinho enquanto pode por aqui, mas daqui a pouco já vão falar para a gente se retirar, porque o CT fica para os atletas completamente. Glaucia. Boa, Pedro, obrigada. Boa sequência de trabalho aí para você, para a nossa equipe, trazendo também mais uma novidade no Flamengo. O Carrascal chegando, ainda não à disposição, né, para o jogo de quinta-feira contra o Galo, essa volta de Copa do Brasil. A gente tem até alguns números aí da turma que recém chegou também e que aos poucos o Felipe Luiz vai trabalhando aí, ó. Os números de Samuel Lino, Saul e Emerson Royal pelo Flamengo. O Lino, 2 jogos, 1 como titular, 122 minutos. O Saul também 2 jogos, não foi titular em nenhum, 56 minutos. E o Emerson Royal, 2 partidas, 1 como titular, 103 minutos. Iniciaram o jogo deste domingo contra o Ceará, o Lino e também o Emerson Royal. Para isso que o Flamengo também está com esta janela fortíssima, né, Mário Marra? Porque tem muita coisa para levar adiante aí. A gente dizia de todo mundo equilibrando os pratinhos esse fim de semana, pensando na Copa do Brasil. Não é diferente com o Flamengo, mas o Flamengo com uma profundidade já de elenco e qualidade, né? A gente está uma mudança de perfil, né? É um elenco... São 4 contratações. 4 contratações de jogadores que seriam titulares em quase todos os times no futebol brasileiro, jogadores com passagens últimas passagens, menos o Emerson Royal, né, que não foi tão bem assim, né, no Milan, mas jogadores, o Samuel Lino muito bem no Atlético de Madrid, na última visão, o Saul com uma imagem muito bem construída, né, no Atlético também. São jogadores muito grandes, né, Glaucio? E agora a chegada do Carrascal, que é outro jogador de muito bom nível, de uma posição mais adiantada, que o Flamengo tinha... O Flamengo, sendo muito sincero, o Flamengo resolve os seus problemas com o elenco que ele tem. Já, agora, que ele tinha antes da chegada desses 4. Mas agora ele talvez consiga resolver vários outros problemas. Por isso é tão importante esse jogo do meio de semana de Copa do Brasil. Porque uma competição, ela para o Flamengo, não pode terminar na quarta-feira. O nível de investimento é para o Flamengo chegar até o final da temporada disputando todas as competições. Só que agora já tem uma esquina na quarta-feira e vai para Belo Horizonte com uma desvantagem. O trabalho da direção tem sido feito. Agora é o campo que tem que dar suas respostas. Dos 3 grandes adversários postulantes ao título brasileiro, Glaucio, os 3 jogaram no final de semana fora de casa. Um contra o Ceará, um empate. O outro contra o Vitória, um empate.
o outro contra o atual campeão brasileiro, uma vitória. O Cruzeiro foi o grande vencedor do final de semana. A gente vai falar já dessa partida, mas, Rafa, acho que o Pedro pontua muito bem, né? Com tudo isso, com todo esse investimento, é óbvio que já traz uma outra pressão, uma outra responsabilidade até para esse jogo de volta contra o Galo, né? Para o Flamengo. Um caso de eliminação vem muito nessa linha do que o Marra estava falando, né? Sim, mas assim, o fato de não ser a prioridade da Copa do Brasil não significa dizer que vai entregar o jogo, né? O Flamengo vai jogar com seriedade. Peraí, meus amigos, deixa eu mudar a telinha aqui pra ficar bacana, vamos lá. Aí, cara, tem direitos autorais, né? O Felipe Luiz certamente vai escalar o que tem de melhor, praticamente todo o time titular, salvo uma situação ou outra de algum jogador que esteja um pouco mais desgastado, tem elenco para isso, para tentar reverter o quadro depois de perder o jogo de ida no Maracanã, jogando agora em Belo Horizonte contra o Atlético Mineiro. E óbvio que para o Flamengo nunca é bom ficar fora de competições, a mesma lógica vale para o Palmeiras. Os times que mais gastam no futebol brasileiro precisam jogar muitos jogos, porque o avançar de fases significa, além da questão institucional, esportiva, entrada de receita, tem a cobrança, a pressão, a exigência do torcedor. O Flamengo tem a prioridade em cima do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, mas claro que se não puder ganhar nenhum dos dois e puder ganhar a Copa do Brasil, isso não vai deixar o torcedor triste, evidente que não. Conquistas são sempre bem-vindas. E ontem, mais uma vez, a gente viu o Flamengo pecar nos seus próprios erros, né? Alguns apagões durante o jogo, e isso permitiu ao Ceará, bem montado no segundo tempo, reagir e empatar a partida lá no Castelão. Bom, tem que virar o seletor, tem que pensar em Copa do Brasil, e a gente viu a tela dos reforços, e dá para dizer com alguma segurança já que em 2 jogos, com os 3 em campo, o estágio físico, técnico e de motivação, talvez, do Samuel Lino é superior aos estágios do Royal e também do Saúl. A gente consegue perceber isso pela maneira como o Samuel Lino está se desenvolvendo em campo. Ele parece já estar acostumado com o Flamengo há bastante tempo, e foi apenas o segundo jogo dele, não deu nem 2 jogos inteiros, um jogo e um pouquinho menos da metade do jogo anterior contra o Atlético Mineiro. E, claro, para efeitos de formação de equipe, o que nós vimos ontem contra o Ceará é muito perto do que o Felipe Luiz considera o Flamengo ideal. E por isso deve ser mais ou menos essa formação para o jogo contra o Galo, Glaucia. Vamos com mais uma partida desta rodada de fim de semana do Campeonato Brasileiro, justamente porque o Mário Marra destacava aqui a vitória. Excelente notícia, galera! Exame não indica lesão e Arrascaeta está liberado para reforçar o Mengão contra o Galinho. Vamos vencer o Galinho dentro do galinheiro. Vamos repetir a dose do ano passado. Eu acredito, cara, o Flamengo não vai dar mole de novo, tá? Dessa vez é guerra. Arrascaeta não preocupa o Flamengo para as oitavas de final da Copa do Brasil. O uruguaio deixou o campo no domingo contra o Ceará pelo Brasileirão com um incômodo na parte posterior da coxa esquerda. Passou por ressonância magnética e não teve lesão diagnosticada. Que excelente notícia, né? Assim, é provável que o camisa 10 reforce o time no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Arrascaeta não foi relacionado para o primeiro jogo por controle de carga. Contra o Ceará, ele relatou um incômodo e foi substituído no intervalo. Também, né, aquele cavalo deu uma quebrada nele, né, cara? Chegou muito forte, né? Foi ali que ele sentiu, né, a dor na coxa. O uruguaio marcou o gol do empate por 1-1 contra o Ceará. Ele chegou a 10 gols no Brasileirão e está atrás de Caio Jorge na artilharia da competição. Decisivo. No primeiro semestre do ano, Arrascaeta não balançava as redes desde a estreia do time na Copa do Mundo de Clubes contra o Esperance. Tá aí o brabo. Os jogadores que foram titulares em Fortaleza fizeram um trabalho regenerativo nesta segunda-feira. Os reservas foram a campo no Ninho do Urubu. O Flamengo terá mais um treino nesta terça, quando viaja para Belo Horizonte. O jogo contra o Atlético Mineiro será às 19 horas, quarta-feira, na Arena MRV, ou Galinheiro. O rubro-negro, que perdeu na ida por 1-0, precisa vencer para tentar a classificação. Vitória simples leva a decisão para os pênaltis e vitória por 2 gols ou mais de diferença classifica o Flamengo. Tá aí, galera, excelente notícia. Será que tem mais? Será que tem mais?
O Boto falou que vai anunciar mais jogadores, né? Carrascal revela estresse com demora no acordo com o Flamengo. O Boto também estava bem estressado. Foi muito boa a entrevista coletiva do Carrascal, viu, galera? Vale a pena assistir, tá? Tá lá no canal Marcos Fla React, tá na Flamengo TV, né? Tá em todo lugar, né? Valeu, nação, tamo juntos. Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Valeu, fui!